Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos referentes aqui ao centro de usinagem, né? O VMC Simulator. O link dele está logo no início aí da descrição. Tem esse software tanto para PC como para smartphone. No caso aqui, hoje a gente vai estar falando sobre as ferramentas para fabricação aqui dessa peça, né? E aí as ferramentas que a gente vai estar selecionando lá no software, né? Bom, antes de falar sobre as ferramentas, né, a gente precisa sempre entender o seguinte, né? No caso, aqui a gente está falando sobre máquina CNC, né? No caso especificamente aí centro de usinagem, e muitas vezes o que é que acontece, né? Às vezes o estudante ele está ali iniciando esse ciclo ali de programação CNC, né? Seja torneamento CNC, seja centro de usinagem, ou até outro tipo de máquina, né, que tenha esse recurso de deslocamento lá por meio de coordenadas. E muitas vezes no ciclo comum, o que é que acontece? Você passa lá pela ação da usinagem convencional, né, e depois segue lá para a parte CNC. Né? Normalmente é esse ciclo que ocorre. E aí o que é que acontece? O que é que eu percebo muito, né? Muitos estudantes, referente à parte convencional, mesmo você fazendo toda a aplicação teórica, né, no que diz respeito a ferramentas, tipos de ferramentas, parâmetros, cálculos, fluxos de processo, né, ou seja, a lógica ali de execução de criar uma lógica para execução da peça, né, uma lógica funcional, né, que você consiga no final ter um trabalho adequado ao projeto ali indicado. Então, muitas vezes o estudante ele mesmo com tudo isso, mas ele consegue entender, fixar melhor a informação quando ele está trabalhando ali já na máquina, né? Quando ele já está trabalhando ali na máquina. E aí, pelo menos é um achismo meu, eu entendo que muitas vezes o estudante, por ter tido essa passagem lá pela usinagem convencional, quando chega lá na parte do CNC, né? Quando chega lá na parte do CNC, às vezes pode ser só achismo, né? Mas eu acredito que às vezes ele entende que quando for para operar a máquina lá CNC, ele vai entender melhor, né, ali o ciclo, alguma dúvida, algum parâmetro que ele não está ali entendendo referente ao programa. E eu pelo menos entendo que muito pelo contrário, né? Essa parte da programação ela traz muito mais precisa muito mais essa questão ali da lógica operacional, né? Porque não dá para você ir para a máquina digitar, voltar aqui ao software, não dá para você chegar lá e digitar qualquer valor e torcer para o sistema entender aquele valor que você está pensando e dar certo. Não, não é assim que funciona, né? Um parâmetro errado ali, o qual a máquina não entenda que aquele encadeamento ele não está preciso, né, com o que você está esperando, você vai ter uma colisão, né, ali durante a execução e pode se acidentar. Então tem que tomar muito cuidado, né, nessa parte de programação, né, o estudante está ali iniciando, né, o profissional que está ali iniciando, ficar atento ali com os parâmetros que está sendo executado, né, simular, analisar, verificar se é aquilo mesmo ali que está ocorrendo, porque na máquina convencional você vai estar executando o movimento ali de acordo com os, as etapas, né, de construção da própria máquina. Né? Se você vai estar, exemplo, num torno convencional, se você vai estar deslocando o eixo longitudinal, o eixo transversal, o carro móvel, a rotação que você vai estar selecionando, né, a ferramenta que você vai estar fixando, no caso do CNC, isso quase que inteiramente vai ocorrer de forma automática. Né? Você vai ter que fazer preset de ferramenta, fixar peça, mas depois que o programa é digitado, vai estar tudo lá específico. Né? Então, eu dividi essa parte de ferramentas, né, em duas etapas para a gente poder ter esse entendimento. Né? Que a gente precisa entender bem o desenho para poder verificar, né, a ferramenta, o parâmetro que a gente vai executar para utilizar no software, né, e saber onde utilizar. Né? Nem no software de fato, né, mas na máquina em si. Né? E para fechar essa linha de raciocínio,
tem alguns professores que eles têm aquela referência, né? Não, a pessoa para ir para o CNC, a pessoa tem que ter passado ali pelo convencional. Outros já não defendem tanto isso. Ah, não, o cara pode ir direto lá para o CNC se for o objetivo dele trabalhar nesse tipo de fabricação, né? Trabalhar com esse tipo de tecnologia. O que eu entendo é que o esforço de corte é algo que você tem que ter entendimento, né? E aí muitas vezes eu percebo em muitos cursos, né, ou curso técnico, qualificação, aperfeiçoamento, é que quando vai para a área do CNC, não se trata muito sobre essa questão dos esforços de corte, né? Porque normalmente já tem aquele entendimento que a pessoa viu aquilo na usinagem convencional, né? Então eu entendo que a pessoa pode ir direto para o CNC, mas a pessoa tem que ter um bom entendimento sobre essa questão de esforço de corte, geometria de ferramenta, né? Que aí é uma base fundamental para essa tecnologia, né? Então, exemplo, quando você receber um projeto, você vai receber o projeto já trazendo as dimensões finais, né, da peça ali que vai ser executada, né? Exemplo, aqui você vai ter um canal de indicação ali com 20 milímetros, né? Essa largura aqui também tem 20 milímetros, né? Você vai ter ali no caso aqui tem indicação dos furos, né? Esses furos têm 15 milímetros de diâmetro, né? E aí eles estão localizados ali no centro, né, desse quadrado, né, da peça, né? Então você já tem valores ali específicos, né, para construção, né? Ou seja, você vai ter que interpretar o desenho para poder trazer aquela informação para a peça. E aí tem um detalhe muito interessante que é o seguinte: a ferramenta que você vai estar utilizando, né? Às vezes você entende que uma ferramenta, um tipo de ferramenta, ele seria o ideal, mas às vezes na oficina, no laboratório que você vai estar trabalhando, não tem aquela ferramenta, né? Então tem que verificar se tem alguma aqui, ou a junção, né, de duas ou mais ferramentas ali em sequência vai atingir o parâmetro que você deseja, né? Então é muito importante ficar atento aí com isso, tá bom? Bom, só para fechar aqui, né, essa etapa, no próximo vídeo a gente vai falar sobre as ferramentas usadas, né? Mas para você indicar as ferramentas é só vir aqui nesses três traços. Essa aba aqui é a de ferramentas, né? Essa abinha aqui. E aqui tem a referência lá das ferramentas, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai tratar exatamente sobre essas ferramentas aplicadas ali à peça que a gente vai fazer a indicação da usinagem. Valeu!